Luísa sentiu o chão tremer quando ouviu o anúncio. O hospital tinha sido vendido. O auditório estava em silêncio quando um homem de terno impecável subiu ao palco. Arthur Monteiro. O nome soou como uma sentença. Era conhecido por transformar empresas em números e sentimentos em silêncio. A partir de hoje, este hospital funcionará com excelência financeira, disse ele, a voz fria como metal. Vamos cortar o que não gera retorno. O murmúrio se espalhou. Luísa olhou ao redor e viu colegas cabisbaixos, mas ela não conseguia ficar calada. E os pacientes, senhor? Perguntou, levantando-se da última fileira. Arthur a encarou pela primeira vez. Jaleco branco, uniforme simples, cabelo preso às pressas, olhos cor-de-mel que misturavam medo e coragem. Os pacientes continuarão sendo atendidos, respondeu ele seco. Mas algumas alas precisarão ser reavaliadas. Luísa sentiu o peito apertar. Está falando da ala pediátrica, não é? Arthur hesitou. A ala pediátrica não gera lucro suficiente. Ela gera esperança, respondeu firme. Gera cura, gera força, gera infância de volta. Mas claro, isso não cabe numa planilha, né? O silêncio foi total. Arthur a observou por alguns segundos, sem expressão. Depois apenas virou-se e saiu do palco. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar em tantos lugares diferentes. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre pessoas reais, sentimentos verdadeiros, amores que transformam e finais que a gente carrega para sempre com a gente. Aos 29 anos, Luísa Cardoso era mais do que uma enfermeira. Ela era a alma daquele hospital. Chegava cedo, saía tarde, conhecia cada criança internada pelo nome. Pintava paredes com elas, contava histórias antes de dormir, segurava mãozinhas durante procedimentos dolorosos. Seu salário não era grande, mas seu propósito era imenso. Morava num apartamento alugado no bairro ao lado do hospital, dividia as contas com uma colega de faculdade e guardava cada centavo que sobrava para comprar material de arte para as crianças. Sua vida era simples, mas cheia de sentido. Arthur Monteiro, por outro lado, era o oposto de tudo isso. Aos 35 anos ele comandava um império de investimentos. Morava numa cobertura no centro da cidade, dirigia carros importados e tomava decisões que moviam milhões. Mas vivia sozinho, não por opção, por consequência. Havia aprendido que sentimentos atrapalhavam negócios, e ele era bom demais em negócios para se dar ao luxo de sentir. Nos dias seguintes, Arthur começou a frequentar o hospital. Observava tudo com olhar clínico, anotava números, media tempos, calculava desperdícios. E sempre esbarrava em Luísa. Ela estava na ala pediátrica, pintando um mural com as crianças quando ele apareceu com a equipe de consultoria. Enfermeira Cardoso, certo? Perguntou ele, olhando em volta. Luísa ergueu o rosto, com um traço de tinta azul na bochecha. Só Luísa. Respondeu com um meio sorriso. E o senhor é o dono agora, né? Arthur. E sim, tecnicamente sou. Tecnicamente, ela repetiu, voltando a pintar com calma. No papel, talvez. Mas, na prática, quem mantém esse lugar vivo somos nós. Arthur observou o mural. Crianças desenhadas de mãos dadas, um sol enorme no canto, árvores coloridas. Esse material foi comprado com verba do hospital? Perguntou ele, tentando entender. Luísa parou de pintar, mas manteve o tom sereno. Com o meu salário, o hospital não tem verba para isso há meses. E mesmo assim faz? Ele insistiu, sem ironia, apenas curioso. Ela o encarou, genuinamente surpresa com a pergunta. Porque eles precisam, respondeu com simplicidade. Porque estar doente já é difícil o suficiente. Porque uma parede colorida pode ser a diferença entre desistir e lutar mais um dia. O tom não era de queixa, era de verdade. E a verdade, dita com calma, sempre desarma. Arthur ficou em silêncio. Os consultores ao lado se entreolharam, constrangidos por um instante.
Ele desviou o olhar para o mural, fingindo observar as cores, mas o que o desconcertava não eram as tintas, era o significado. As crianças riam ao fundo, como se aquele corredor fosse o mundo inteiro. Luísa se abaixou para limpar um respingo de tinta, e o gesto simples, quase distraído, lhe pareceu mais digno que qualquer discurso motivacional que ele já ouvira. Às vezes, o que a gente faz não cabe em relatórios, disse ela por fim, sem olhá-lo. Ele não respondeu. Apenas observou em silêncio, com a sensação incômoda de que algo nele começava a se mover. Naquela noite, sozinho no escritório improvisado, Arthur abriu o notebook e mergulhou nos relatórios. A ala pediátrica realmente dava prejuízo. Fechá-la fazia todo o sentido financeiro. Mas, pela primeira vez em anos, ele hesitou antes de assinar um documento. O som distante das risadas infantis ainda ecoava na memória e, de algum modo, fazia mais barulho que todos os números na tela. Dias depois, o auditório principal estava cheio. Era a primeira reunião entre a nova gestão e a equipe do hospital. Arthur falava diante de gráficos projetados na parede, com o mesmo tom técnico e preciso de sempre. Precisamos otimizar recursos, dizia. Algumas alas estão gerando custos acima do retorno. Quando a tela exibiu ala pediátrica, Luísa sentiu o coração apertar. Levantou-se sem pensar. Posso falar? Perguntou com a voz calma, mas firme. Arthur olhou o relógio. Se for rápido. Vou ser, respondeu ela respirando fundo. O senhor está errado. O silêncio caiu pesado. Alguns médicos se entreolharam. Uma enfermeira ao fundo engoliu em seco. Errado? Arthur ergueu uma sobrancelha, surpreso. Sim. Luísa deu um passo à frente. O senhor olha para esse hospital e vê números. Eu olho e vejo o Felipe, de 7 anos, que está vencendo uma leucemia. Vejo a Ana Clara, que voltou a sorrir depois de uma cirurgia no coração. Vejo o Pedro, que desenha super-heróis porque quer ser forte como eles. Ela se aproximou da mesa onde ele estava, o crachá balançando sobre o uniforme simples. O senhor pode até fechar a ala pediátrica e colocar os números no azul, mas vai apagar o único lugar desse hospital que ainda ensina o que é cuidar de verdade. E quando perceber que um hospital não é só um prédio com equipamentos, talvez seja tarde demais. Arthur a encarou. Havia fogo naqueles olhos. Uma convicção que ele não via em ninguém há muito tempo. Obrigado pela opinião, enfermeira, disse ele com voz contida. Vou considerar. Mas quando voltou a olhar para os gráficos, as palavras dela já tinham feito algo que nenhum número conseguiria. Abalado a certeza de que ele ainda tinha controle. Mas naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Luísa, no jeito como ela falava das crianças, na paixão em cada sílaba. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la mais de perto. Via como ela tratava cada paciente, como se lembrava de detalhes pequenos, como transformava momentos difíceis em algo suportável. E algo dentro dele, há muito tempo adormecido, começou a despertar. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Arthur estava saindo do hospital quando ouviu um choro. Seguiu o som até a ala pediátrica e encontrou Luísa sentada no chão do corredor, abraçada aos joelhos, chorando. Luísa, chamou ele, hesitante. Ela limpou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Desculpa, eu já vou voltar. Não precisa, disse Arthur, a voz mais baixa do que de costume. O que aconteceu? Luísa respirou fundo, tentando encontrar palavras. Perdemos uma menina hoje. A Laura tinha só 6 anos. A voz dela falhou. Lutou tanto. E mesmo assim não resistiu. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se sentou ao lado dela no chão. Algo que nunca faria em qualquer outra situação. Você cuidou dela até o fim, não foi? Perguntou com suavidade. Cuidamos todos, respondeu enxugando as lágrimas. Mas às vezes parece que o que a gente faz nunca é o bastante. Talvez porque a gente queira salvar o mundo, disse ele, olhando para a frente. Mas o que você faz já é salvar um pedaço dele todos os dias.
Luísa o olhou surpresa com a gentileza inesperada. Obrigada, sussurrou, com um meio sorriso cansado. Às vezes, é só isso que a gente precisa ouvir. E por alguns minutos, ficaram ali em silêncio. O som distante dos monitores misturava-se à chuva lá fora, e sem perceber, o homem que só acreditava em números começou a entender o peso do que não se pode medir. A partir daquele dia, Arthur começou a mudar. Não de forma óbvia, mas em pequenos gestos. Parou de cobrar relatórios com tanta rigidez, começou a cumprimentar a equipe pelo nome e sempre encontrava uma desculpa para passar pela ala pediátrica. Luísa notou e, contra toda lógica, começou a gostar daquelas visitas. Numa tarde, Arthur a encontrou ensinando origami para as crianças. "Posso tentar?" perguntou ele. Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Você? O empresário sério fazendo origami? Até empresário sério pode aprender coisas novas." Ela sorriu e lhe entregou um papel. "Tenta fazer um tsuru." "É um pouco difícil no começo." Arthur sentou-se ao lado dela e, sob o olhar curioso das crianças, tentou seguir as instruções. Errou 3 vezes. Na quarta, conseguiu algo que vagamente se parecia com um pássaro. Ficou interessante. Luísa riu, segurando o papel com cuidado para não desmanchar o dobrado torto. "Está horrível", ele admitiu, rindo junto. E pela primeira vez, ela o viu sorrir de verdade. O som leve daquela risada ficou no ar por alguns segundos, como se o hospital, por um instante, esquecesse o peso das rotinas e lembrasse o que era leveza. Uma criança correu pelo corredor com um tsuru de papel nas mãos, e Arthur a observou até desaparecer na curva. Luísa o olhou de lado e percebeu que aquele homem, tão acostumado a controlar tudo, parecia diferente, mais calmo, quase humano. "Viu só?" disse ela. "Às vezes o que parece simples é o que mais marca." Ele apenas assentiu, guardando as palavras dela em silêncio. Naquela tarde, o hospital seguiu seu ritmo normal, mas algo entre os dois havia mudado. Nos dias seguintes, a tensão foi dando lugar a uma curiosidade nova. Conversas rápidas nos corredores se tornaram mais longas. Um bom dia durava um pouco mais que o necessário. Olhares se cruzavam e permaneciam por um segundo a mais. Ninguém comentava, mas era impossível não perceber. Havia algo crescendo entre eles, discreto, inesperado e totalmente fora de qualquer plano. Foi quando Marina apareceu. Marina Albuquerque era tudo o que Luísa não era. Sofisticada, calculista, ambiciosa. O tipo de mulher que sabia entrar em uma sala e fazer o ar mudar de direção. Havia namorado Arthur anos atrás e agora voltava como consultora de gestão enviada pelo conselho para otimizar os processos do hospital. "Arthur, querido", disse no primeiro dia, aproximando-se com um sorriso estudado e um beijo leve no rosto dele. "Quanto tempo? Ainda trabalhando demais, imagino." Luísa estava passando pelo corredor quando viu a cena. Parou por um segundo, apenas o suficiente para entender o tipo de intimidade que existia ali. Sentiu algo apertar no peito, mas seguiu o caminho. Tinha aprendido que em hospital há dores que a gente precisa guardar para tratar depois. Marina percebeu. E, sem demonstrar, decidiu que aquela enfermeira de olhos firmes e jeito sereno era um obstáculo a ser removido. Começou devagar. Comentários sutis sobre a falta de controle de gastos da ala pediátrica. Sorrisos polidos em reuniões, seguidos de relatórios cuidadosamente manipulados. E quando achou o momento certo, armou a cilada. Forjou documentos que sugeriam que Luísa havia usado recursos do hospital para despesas pessoais. Eram mentiras bem calculadas, com assinaturas digitais e notas falsas. O tipo de armadilha difícil de desmentir de imediato. A acusação veio numa manhã cinzenta, durante uma reunião com o conselho administrativo. A sala estava cheia. Marina falava com calma, o olhar fixo em Arthur. "Enfermeira Luísa Cardoso", começou com falsa preocupação.
Precisamos esclarecer algumas inconsistências nos registros de compras da ala pediátrica. Luísa sentiu o sangue gelar. Pegou os papéis sobre a mesa, folheando as páginas com as mãos trêmulas. Isso não está certo, disse, tentando manter a voz firme. Eu nunca autorizei essas compras. Nunca? Marina arqueou uma sobrancelha. Há notas assinadas com seu login, entregas inexistentes, registros muito claros. Eu compro materiais com meu próprio dinheiro, respondeu Luísa, o tom calmo mas ferido. Tinta, brinquedos, o que for preciso. Todo mundo aqui sabe disso. Marina virou-se para Arthur como quem joga a última peça de um jogo já vencido. Arthur, você é o gestor. Precisa tomar uma decisão. Fraude é algo sério. A sala ficou em silêncio. O som distante da chuva parecia o único ruído. Arthur olhou para Marina, depois para os documentos e, por fim, para Luísa. Ela o encarava com os olhos marejados, esperando apenas uma coisa: que ele dissesse que confiava nela. Mas ele hesitou. Você também? Sussurrou a voz quase inaudível. Você também acredita nisso? O silêncio dele foi como um corte invisível. Luísa respirou fundo, tentando não deixar a emoção escapar. Manteve a postura, mesmo com o coração despedaçado. Se precisa investigar, investigue, disse com dignidade. Mas enquanto isso eu me afasto. Não fico onde duvidam de mim. E antes que alguém dissesse qualquer coisa, recolheu os papéis, ajeitou o crachá e saiu da sala de cabeça erguida. Atrás dela, o silêncio era pesado. E no meio dele, Arthur percebeu o som que mais o atormentaria nas noites seguintes: o peso do próprio silêncio. Quando chegou em casa, o silêncio a envolveu de um jeito diferente. Deixou a bolsa sobre a cadeira, sentou-se no sofá e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou baixinho, não de desespero, mas de cansaço, pela injustiça, pela decepção, pelo vazio que fica quando a gente percebe que alguém em quem confiava escolheu se calar. Naquele momento, não era a profissional que sofria, era a mulher que só queria ser acreditada. Arthur, por sua vez, passou a noite revisando cada documento. Algo não fazia sentido. Ele conhecia Luísa, conhecia seu caráter, sua dedicação, seu amor pelas crianças. Aquilo não era real. Começou a investigar por conta própria. Descobriu inconsistências nas datas, assinaturas que não batiam, movimentações estranhas na conta de Marina. Quando a verdade veio à tona, Arthur sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Marina havia arquitetado tudo. Movida por ciúmes, pela necessidade de eliminar Luísa e reconquistar Arthur, ela forjou evidências e manipulou informações. Arthur convocou uma reunião de emergência. Desta vez, foi ele quem tomou a palavra. Cometi um erro gravíssimo, começou, a voz firme. Duvidei de alguém que só fez o bem por este hospital, e quase permiti que uma injustiça fosse cometida. Ele apresentou as provas da fraude de Marina. O conselho ouviu em silêncio, enquanto a verdade se desenrolava diante de todos. Quando os fatos ficaram claros, a decisão foi unânime. Marina foi afastada imediatamente de todas as funções e escoltada para fora do hospital, sem dizer uma palavra. Arthur permaneceu de pé, observando em silêncio por alguns segundos antes de falar. E quero deixar algo claro, disse a voz firme, mas carregada de arrependimento. A enfermeira Luísa Cardoso não apenas está livre de qualquer acusação, como merece o meu respeito, a minha gratidão e um pedido sincero de desculpas. Ele procurou Luísa por dias, mas ela não atendia ligações nem abria a porta. Até que numa tarde a encontrou na praça perto de casa, sentada em um banco, observando o movimento tranquilo da rua. "Posso sentar?" perguntou, parando a uma pequena distância. Luísa deu de ombros sem olhá-lo. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada", começou Arthur com a voz baixa. "Mas precisava te ver. Preciso que você saiba que me arrependo do silêncio que tive quando você mais precisava de mim. Eu devia ter confiado, devia ter te defendido, e não fiz. Você hesitou porque não confia em mim", ela respondeu, a voz calma mas firme. "Você tem razão.
Mas eu quero mudar isso. Quero aprender a confiar. Quero aprender a sentir sem ter medo. Luísa finalmente o encarou. Arthur, você é um homem bom, mas está preso numa armadura que você mesmo criou. E eu não posso ser a única tentando tirá-la. Você precisa querer isso também. Eu quero, ele disse, e pela primeira vez havia lágrimas em seus olhos. Eu quero, Luísa. Você me ensinou que existe algo maior que números, que existe propósito, que existe amor. E eu simplesmente não soube como cuidar disso. Os dias se transformaram em semanas. Arthur não desistiu. Começou terapia, enfrentou seus traumas, aprendeu a expressar sentimentos que havia enterrado há anos, reestruturou o hospital, criou um fundo especial para a ala pediátrica, garantiu que Luísa tivesse tudo o que precisasse, mas respeitou a distância dela. Até que numa tarde, 3 meses depois, Luísa voltou ao hospital. Assumiu a direção oficial da ala pediátrica e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu genuinamente. Ela e Arthur se encontraram na varanda, onde ela costumava tomar café nas pausas. Oi, disse ele hesitante. Oi, ela respondeu. Como você está? Melhor. E você? Diferente, mais leve. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Obrigada, Luísa disse de repente. Por quê? Por ter mudado de verdade. Por ter enfrentado seus medos. Por ter aprendido a confiar. Arthur se aproximou devagar. Aprendi com a melhor professora. Luísa sorriu e desta vez, quando ele estendeu a mão, ela a segurou. Será que ainda há espaço para recomeçar? Perguntou ele. Acho que sim, mas devagar, com calma, com verdade. Posso viver com isso. Ele sorriu. E ali, naquela varanda, com o sol se pondo e a brisa suave da tarde, 2 corações feridos encontraram o caminho de volta um para o outro. 6 meses depois, o Hospital Santa Clara era outro. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Arthur havia aprendido que lucro não era tudo, e que cuidar das pessoas era o melhor investimento que alguém poderia fazer. Luísa continuava sendo a alma do lugar, mas agora tinha apoio, recursos e, principalmente, alguém ao seu lado que acreditava no mesmo sonho. Numa manhã de sábado, Arthur a encontrou pintando um novo mural com as crianças. Posso ajudar? Perguntou ele, já pegando um pincel. Sempre. Ela sorriu. E enquanto pintavam juntos, cercados por risadas infantis e cores vibrantes, ambos entenderam uma verdade simples, mas profunda. O amor verdadeiro não é aquele que chega perfeito. É aquele que permanece mesmo imperfeito. É aquele que cura, transforma, reconstrói. É aquele que ensina que sentir não é fraqueza, é a maior das coragens. Porque às vezes, o maior milagre não é encontrar alguém, é ter a coragem de recomeçar.